Olá, boa noite. Deixa eu ver se a Roberta já entrou. É verdade. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem retornado aqui. Vou chamar a Roberta. Agora vai dar certo se Deus quiser. Oi, Roberta. Ê! Tá me vendo bem? Eu estou vendo super bem. Vamos ver se as pessoas estão vendo, né? Se as pessoas estão conseguindo nos ver. Vamos dar um retorno. Vamos. Isso. Quem já entrou aí, por favor, coloca pra gente se tá tudo bem, se estão conseguindo ouvir e ver a gente bem. Tá perfeito? Ai, que bom. Que Que bom, que ótimo, graças a maravilha. Deus. Então, Glaucia, vamos retomar de maneira Vamos, rapidinha, vamos né? sim. O nosso papo aqui, que promete ser bem interessante. É, Nós vamos Sim, falar sobre vários assuntos, mas vamos começar falando sobre a rotina, né? Que vamos. foi assim algo mais afetado, né? De certa forma, nesse momento de isolamento, onde a gente tinha já uma rotina organizada, crianças na escola, pais trabalhando, e de uma hora para outra isso se transformou completamente, né? Sim, Então, a escola de uma hora para outra se organizou para oferecer um ensino remoto, algo que sim. não existia, né, para essa faixa etária, que não era normal. Então, como a família pode buscar organizar essa rotina? O que você diria para essas famílias? Então, Roberta, as pessoas, assim, quando a gente fala muito sobre a rotina, né? Quando a gente fala muito dessa tomada de decisão, de darmos continuidade às aulas que antes eram presenciais de uma forma remota, é muito vendo a continuidade de toda a saúde emocional das nossas crianças. E aí, como Uhum. assim, né? Muitas pessoas deram até a opção, por que que a gente não para o ano e a gente começa no próximo ano? Por que que a gente não. A minha rotina ficou muito pesada, porque eu tenho que dar conta de tantas outras coisas. E aí, na verdade, a gente entende que, da mesma forma, né, o nosso cérebro ele não pensa simplesmente vamos dar uma pausa e esperar um longo período. O cérebro de todos os nossos, né, de todos nós, tanto os adultos, todas as idades, eles precisam ter uma continuidade, uma orientação, né? Então, a gente entende que dar continuidade na rotina das nossas crianças foi também pensando no desenvolvimento delas. E é claro que ninguém estava preparado. A escola não estava preparada para essa mudança tão radical da noite para o dia, né? De ter que mudar todo o trabalho que era presencial, nós seres humanos nos desenvolvemos com esse contato físico, com essa interação, com esse olho no olho, né? E aí a educação foi planejada toda assim. E de repente a aula remota, ela agora precisa de um auxílio. E como nós não conseguimos estar de uma forma presencial com essa criança, a gente precisa muito dessa parceria que é a família para ser esse apoiador, né? Então, quando as pessoas tomam muito isso de que, poxa, mas não existia uma outra forma, é realmente assim pensar que existir uma diretriz para ser cumprida por todo o sistema, e isso é importante porque às vezes as pessoas, como os nossos alunos são de uma escola, às vezes a pessoa tem de repente, pensa que só aquela escola, né, só a nossa escola, só o Centro Educacional Portugal decidiu colocar a aula dessa forma. Não, existe toda uma diretriz e a gente tem que dar conta isso ao conselho, que dá conta ao ministério. Quando a gente Uhum. fala assim, precisamos da ajuda da família para manter essa rotina, a gente entende que a gente precisa falar para a criança da importância
de todo esse estudo na vida dela. Da mesma forma que o nosso trabalho, nós demos continuidade à nossa rotina, né? Nós não simplesmente demos uma pausa no nosso trabalho e vamos esperar tudo isso terminar. Nós estamos vivendo um momento histórico. Nós não imaginávamos que com todos os avanços tecnológicos que a gente já teve, né? Com tudo que a gente estava fazendo, tem um grupo de pessoas que tem a passagem comprada para Marte. Então a gente estava assim, a Terra já foi toda explorada. Quando que nós imaginaríamos que um vírus fosse simplesmente colocar todos nós para dentro de casa? E aí, quando a gente pensa na saúde física, a proteção do isolamento, a quarentena. E quando a gente pensa na saúde emocional, é direcionar todos, adultos, e agora hoje nós estamos falando das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para que eles possam continuar e que isso ocupe espaço na memória deles, tanto de como eles vão continuar o desenvolvimento, quando eles passarem por esse processo, eles sairão mais resilientes. São pessoas que com essa rotina, Roberta, na fase adulta, vão enfrentar os seus problemas de uma forma muito mais segura. E aí, por isso que implicamos tanto em colocar para aquelas pessoas que eles têm mais confiança, que são os seus pais, né, com esse apoio das atividades. E é um desafio para todos, né? A próxima pergunta, ela continua, né, ainda sobre a rotina, e ela coloca assim, em relação ao estudo, né, pensando já nas crianças, como que a família pode encontrar um equilíbrio de acordo com a sua realidade, né, que foi o que nós falamos no início, antes da gente trocar, como que a família pode buscar esse equilíbrio entre dar atenção às crianças, né, cumprir aquela rotina de estudos e, ao mesmo tempo, não fazer com que isso seja um problema, né, porque é uma realidade que as famílias têm que, né, se adequar. Sim. E a gente sabe que o brasileiro em si não tinha esse hábito, né, daquele momento do estudo em casa. Então, isso foi muito difícil, primeiro, para as crianças entenderem que estão em casa, mas têm que estudar, né? E para a família também encontrar um meio, né, para adequar isso. Você usou uma palavra importante, equilíbrio. Né? E como a gente vai encontrar equilíbrio? Se a gente continua partindo desse princípio de que o nosso filho precisa olhar para nós e ver assim, como que o meu pai e minha mãe reagem diante de uma situação com problemas? Como que o meu pai acha o equilíbrio para passar por isso? E aí ele vai olhar e vai perceber que quando a gente se trata das questões do estudo dele, os pais encontraram nenhum momento de sobrecarregar com tantas atividades, porque ele precisa dar conta daquilo, porque né, somente ele vai passar o dia inteiro estudando, como também eu não posso falar simplesmente que eu vou esperar todas essas coisas passar, né? E depois disso tudo eu vou retomar. E aí, quando a gente fala assim de achar um equilíbrio, a gente precisa muito que os pais entendam que, a exemplo, na nossa escola, a gente manda um roteiro de estudos, né? A cada dia ali a gente entende que aquela porção aquele conjunto de atividades que estão sendo encaminhadas ali para as crianças sejam de acordo com o que eles podem receber. Seria a mesma quantidade que nós estávamos ali dentro do presencial. Glaucia, mas eu estou na minha família passando por um momento de muito estresse, o meu trabalho também veio para dentro de casa, eu tenho mais de um filho, eu não consigo fazer isso. E aí a gente vai olhar para o nosso filho e falar assim, filho, olha só, vamos achar o equilíbrio com a mamãe? Nós temos essas atividades aqui que a sua professora mandou, e ela sabe que essa atividade aqui é muito importante para a sua vida. Só que nesse momento, dentro desse espaço que eu já separei para estudar com você, eu não estou dando conta. A mamãe também não gostaria de fazer isso agora, mas a gente vai precisar. Vamos retomar em outro momento? Vamos dividir isso? Aí olha só que interessante, eu entendi que eu também estou passando por situações que eu não estou conseguindo naquele momento fazer todas aquelas atividades, mas eu reforcei para ele que é importante, eu reforcei para ele que nós vamos organizar de uma forma equilibrada, né? Então eu não posso ter nenhum extremo de simplesmente não fazer para a atividade, deixar ela acumular,
e mostrar para ele que realmente, diante de uma grande adversidade, eu recuo e simplesmente vou dizer que não consigo fazer, ou também eu não vou sobrecarregar as crianças, né? Porque senão eu não dou tempo para ela aproveitar esse momento também de viver o que está acontecendo. Porque não somos nós, somente nós adultos que estamos com medo, né, Roberta? As crianças também nesse momento certamente estão com medo. As crianças estão vendo seus avós adoecerem. Então, a palavra equilíbrio é o que a gente precisa. Roberta, uma pessoa escreveu aqui até nos comentários, né, que é o importante a gente criar uma rotina e disciplina de forma lúdica. Isso mesmo. Seria muito importante se os pais pudessem colocar ali dentro de um horário, né, uma tabela de horário, onde eles pudessem colocar ali quais as atividades nós faremos de cada momento, né? As pessoas colocaram aqui, Roberta, que essa questão de realmente manter uma rotina, colocando uma questão lúdica, né? Como é importante a gente ter um espaço, né? Não é simplesmente passar pela pandemia, é como nós estamos passando por ela. E entender que a coisa mais importante para as crianças é o que eles têm de responsabilidade, que é o estudo, né? Isso. E é até difícil também, Glauci, a gente aconselhar pensando num parâmetro, porque assim, como a gente falou anteriormente, cada família hoje vive uma realidade diferente. Então, o que a gente pede é que assim, nem muito, nem nada, né? Então, assim, quando a família falar devido à pandemia, devido a tudo que nós estamos passando, eu não vou pegar no material do meu filho, nós não vamos fazer nenhuma atividade. Então, é um extremo, né? Onde a família, nesse caso, abre mão de tudo que foi construído pela escola até então, né? Pensando que quando essa criança retornar para a escola, de fato, ele será prejudicado, né? Ele vai ter uma lacuna na vivência dele escolar. E aí, por outro lado, a gente tem aquela família que tem realmente, né, aquela realidade de um familiar no hospital ou já ter perdido até um próprio familiar, de estarem mantendo a sua vida normal de trabalho, fora de casa, e ainda se desdobrarem para conseguir colocar as crianças, né, ali participantes do ensino remoto. E aí o que a gente pede é que assim tenha um equilíbrio de fazer o que nós conseguimos, né? Sem também uma cobrança que vá criar um certo desespero ou uma estafa na família, né? Porque como a gente sempre coloca, e eu já fiz alguns vídeos e eu sempre reforço isso, a escola nesse momento é uma aliada para manter as crianças, né, com esse vínculo tanto cognitivo como emocional, porque se a gente pensar nos menores que são da educação infantil, o momento que ele vê a professora num vídeo, que ele faz uma brincadeira, é um momento onde a gente trabalha a saúde emocional dele, né? Muitos são filho único, né? Eles estão ali sozinhos dentro do ambiente a quatro paredes, né? Bem ou mal. E quando ele vê a professora, ele recebe uma atividade da escola, é um momento feliz para ele, é um momento que faz bem. Então, quando a família também priva essa criança de participar dessa rotina da escola, de alguma forma, ela não cuida desse emocional. Né? Então, Roberta, até mesmo na medida do possível, adequar isso. É verdade. Até, Roberta, se a gente pensar que quando a gente diz para a criança que nós vamos levá-lo à escola, né? Aí você vai começar a estudar. Como que nós sempre anunciamos a escola? Com um ambiente onde ele vai crescer, um ambiente onde ele vai encontrar pessoas que vão torcer pelo sucesso dele, que ele vai fazer amigos, que ele vai aprender tantas coisas e que isso vai promover sucesso por toda a sua vida. Então, eu não posso, de uma noite para o dia, arrancar isso dele. Ele acreditou na minha palavra, né? Nós contamos para ele. E a gente tem muitas fotos que chegam, né, de crianças que estão beijando a tela, né? Crianças que estão dizendo que estão com muita saudade, né? A gente precisa perguntar aos nossos filhos de que eles mais têm saudade.
E eles vão falar que essa falta de poder tanto ver as pessoas que ele ama, e entre essas pessoas vão estar quem? Os amigos, os colegas, porque eles dividiam, né? Eram pessoas da mesma idade e que se importava pelo assunto que ele trazia, né? Se nós pegarmos as crianças que têm ali, vão compartilhar os assuntos dos jogos, né? Os pequeninos que vão compartilhar o dia do brinquedo, da novidade, né? Que todas as vezes que eles ganham um presente, eu vou levar para o meu amigo, eles vão gostar tanto de ver. E isso simplesmente, essa rotina, né? Acabou. Então, muitas vezes a gente recebe mensagem das mães dizendo que as crianças estão mais irritadas, né? Que elas estão angustiadas, que elas estão precisando queimar energia. Não é só queimar energia, é a gente entender que se a gente conseguir equilibrar essas atividades e mostrar para eles que a escola não parou, e aí aproveitar a tecnologia ao nosso favor. Não é o que nós gostaríamos de fazer, de estar em vídeo, mas hoje é algo que pode nos aproximar. E quando a criança está ali na tela, mesmo que ela tenha que ficar com o áudio desligado, mas com a câmera ligada, vendo a professora, ou recebe um videozinho da professora, ele encontra a referência dele, né? E aí a gente precisa pensar, olha só, eu vou estar dando valor a ele. Filho, lembra aquele espaço que eu disse que eu estava confiando, que eu mostrei a você, que nós conhecemos juntos? Esse espaço está pensando em você, né? E ele vai entender que a professora também precisa ver essa imagem dele para continuar. Então, quando a gente fala... assim, Glaucia, muito importante também, é que mal começaram as aulas e nós paramos. Então, assim, muitas crianças estavam em fase de adaptação ainda. E essa criança que fica aí 3 meses, né, 4 meses, de repente, sem ter nenhum contato com a escola, a adaptação vai começar do zero. Né? Então, até essa questão da adaptação, é importante que a família, de uma forma ou de outra, na medida do possível, mantenha esse vínculo, né, onde ela possa ver os vídeos, entrar numa live para ver os amigos, e o tempo todo a família está reforçando isso, né? Olha seus amigos, olha a professora, daqui a pouco a gente está na escola de volta, a gente recebe vídeo e fotos de crianças que colocam uniforme em casa, né? Então, é a referência que eles têm da escola hoje. E por que eles querem colocar o uniforme, né, Roberta? Porque, tipo assim, olha só. Né? Justamente, às vezes, aquela criança que justamente aquela criança que chorava para entrar na escola, hoje ela quer. Por quê? Porque ela chorava porque ela estava assim, eu quero levar minha casa também para dentro da escola, né? Eu quero que todas as pessoas da minha casa fiquem num espaço que é bacana, né? E por isso ela ainda vai entender essa questão que aqui é só você e seus amigos, a sua professora. Mas quando ela pede para colocar o uniforme, quando mães que falam que às vezes dão voltinhas no quarteirão, né? Porque a criança quer ver fisicamente a escola. Que coisa maravilhosa. E como que eu simplesmente, como mãe, vou afastar isso deles? Não posso. Né? E como também não sobrecarregar, porque a escola não é o objetivo da escola que tudo seja agora transferido para a família, de forma nenhuma. Mas a gente precisa entender que a vida não deu pausa, a vida continuou. Mas nós vamos continuar de uma forma equilibrada. Né? E aí a gente não pode responder aqui pelas demais instituições. A gente só pode responder aqui, né, pelo Centro Educacional Portugal, pelo Bonfim Amigo. E aí, respondendo para essa instituição, de que existe todo um amparo, existe toda assim, uma ajuda na organização, né? Pais que falam assim, eu não sou educador, eu não sou professor, e a gente entende perfeitamente. Só que nesse momento é o único núcleo que a gente pode contar, né? E olha só, Beto, tá chegando... ouve muito, assim, a escola quer que eu vire professor de uma hora para outra, né? Eu não sou professor. Então, assim, de maneira alguma, a gente espera que os pais se tornem professores. Lógico que tem alguns que já são, outros que não são, mas têm uma certa habilidade. Na verdade, a família hoje, ela é uma mediadora nesse processo. Ela recebe o material da escola e ela ajuda, ela é uma facilitadora nesse processo. Até porque a gente tem crianças, né, pequenas,
Temos as Sim. crianças do ensino fundamental, onde as aulas já contam como dias letivos, mas são crianças dependentes de 6, 7, né? 8 anos, e a gente tem crianças maiores que também são dependentes e que precisa, sim, do apoio da família, né? Pegando esse material, cobrando o horário do estudo, porque muitos não são capazes de se organizar sozinhos. Então, o que a gente pede hoje é a mediação da família, né? E, inclusive, mostrando valor nisso. Que é um detalhe, mas que quando a gente fala, depois você faz. Ai, não, eu tô fazendo o almoço, depois a gente estuda. Se der, a gente faz. Se não der, a gente faz outro dia. É como se, né, indiretamente, mesmo a gente sabendo que pode não ser a intenção, a família acaba demonstrando que a escola, o estudo não é importante. Então, é muito detalhe, né? É muito cuidado que a gente tem que ter. Sim, porque a gente está reforçando no cérebro dessa pessoa. A gente precisa entender que as nossas crianças, elas são adultos em construção. Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, se a gente projetar como que o seu filho vai resolver problemas onde ele vai precisar escolher as prioridades. Então, vamos ensinar os nossos filhos hoje o que é prioridade. E a gente entende perfeitamente porque também somos família, também temos as atribuições, também temos os nossos filhos e também tentamos equilibrar dentro das nossas casas, né? E todos nós, dentro disso tudo que é novo, também estamos aprendendo. Mas quando eu coloco o que são as prioridades, o que nós vamos resolver no dia de hoje, eu mostro para ele que nem sempre será fácil. Às vezes, nós vamos sim fazer uma escolha em que não vai ser possível fazer uma atividade como nós gostaríamos, mas de nós entendermos, conversar com ele, que nós vamos recapitular. Estão chegando muitos comentários na live, Roberta. A gente também tem uma equipe técnica que está colhendo algumas informações e algumas mães estão escrevendo, né? E assim, olha só que interessante, uma professora, né, a Jaque, colocou que a carinha de felicidade na hora da live, no momento com a professora e amigos, também faz com que revivam um pouco o que é a escola, né? E como o professor também precisa disso. Uma outra pessoa colocou que os pais são responsáveis por esse contato social, sim, né? Eles são justamente eles que vão ajudar de confiança. Né, os nossos filhos acreditam muito no que nós colocamos. Como que eu vou falar para ele menosprezar isso? É o mesmo que o filho dizer para o pai que o trabalho dele não é um mínimo importante, né? Então a gente precisa valorizar e priorizar isso. Isso, com certeza. E aí a gente já estamos falando um pouco disso, mas a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Essa questão da saúde emocional, né, que veio junto a tudo isso, uma grande preocupação. A nossa escola já trabalha com a escola da inteligência, preocupados, né? Sabendo que isso é muito importante hoje. Mas diante desse momento de pandemia, isolamento social, onde os pais estão muito preocupados, né? Seja com o emprego, situação financeira, seja com a própria saúde, que o medo da doença em si. Então, assim, como a família, de alguma forma, pode afetar positivamente ou negativamente a saúde emocional dos filhos, né? Então, assim, como os pais têm que ter essa preocupação? Porque assim como a gente pode levar muita coisa boa, né? Afetando de maneira positiva, a gente acaba, por muitas vezes, influenciando de maneira negativa. Fala um pouquinho disso, né? Sobre a preocupação dos pais em relação a isso. Sim. Roberta, assim que começou todas essas questões de isolamento, né, até mesmo pelos atendimentos clínicos que a gente faz, eu comecei a estudar várias sociedades, vários outros lugares, outros países, que em grandes momentos precisaram fazer isolamento, né? Seja por uma questão de saúde, seja por questões de guerra, né? E todas as sociedades que elas foram muito bem sucedidas foi através da educação. Então, a gente precisa tomar isso como um apoio para que nós possamos depois reconstruir toda a nossa... Não é falando sobre a questão de vida social, mas o que realmente a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa essência vai ser a partir realmente da educação. Quando a gente fala a questão também de hoje falarmos muito do emocional,
que estudos, né, de 30 anos para cá têm revelado que quando nós conseguimos observar o que eu estou sentindo, quando eu consigo falar sobre o que eu estou sentindo, e eu consigo moderar as minhas emoções, eu consigo entender que aquela emoção que se repete todos os dias, ela vira um sentimento. Então, o que eu quero dizer? Se eu como família, se eu sempre promovo o grande esgotamento de excesso de atividade para a criança, sem permitir que ela fale que ela está com medo, sem permitir que ela também coloque que ela está com dificuldade, sem gerenciar para ela que eu posso ir lá chamar uma ajuda, chamar auxílio do professor, eu estou reforçando que ela só tenha afastamento da escola, né? Eu vou gerar isso a longo prazo, uma criança que ela vai sempre se frustrar com os próprios resultados. Porque o esgotamento e nunca a valorização dos acertos dela traz para ela que ela foi incompetente, né? Que a escola só realmente entupiu ela de atividades, de conteúdos que ela não conseguiu aprender, e isso faz com que ela não vai culpar o pai, ela não vai culpar o professor, ela vai se culpar. Ela vai achar que ela não foi capaz, porque ela está tendo aula, né, remota, ela está tendo o conteúdo, a mãe trouxe o livro para ela está fazendo cópias, mas ela não está vendo o resultado. Se eu consigo achar essa rotina, que não é fácil, não tem ninguém aqui dizendo que é uma coisa super fácil, que a gente, né, adere isso de uma forma muito tranquila. É um grande esforço. Então, se eu coloco para ela essas emoções, filho, vamos falar hoje sobre o que você está sentindo? Mãe, estou sentindo chateação, estou sentindo raiva, eu estou sentindo alegria. Se eu dou esse espaço de escuta, né, e eu cada vez mais permito que, além de falar, que ele possa escolher que tipo de emoção hoje ele vai gerenciar, eu vou aos poucos construindo com essa criança que quando eu vou priorizando aquilo que me faz crescer, ele também vai perceber resultados. Ele vai perceber que às vezes de 7 exercícios, 3 ele teve um bom resultado e a longo prazo eu vou ter uma criança que vai fazer mais tentativas. E essas tentativas, Roberta, até mesmo de dizer assim, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu preciso de ajuda de alguém. Então, como eu gerencio, como eu mostro para o meu filho, como eu resolvo os meus problemas e como eu coloco para o meu filho, como que nós vamos passar por isso juntos, né? Eu preciso ver como que está o meu emocional, né? E às vezes falar assim, mas eu não estou com um emocional bacana, como que vocês esperam que eu façam isso? Vamos fazer juntos, né? Hoje a gente entende que quando a gente decide ser responsável por uma vida, a gente precisa muitas vezes pensar assim, como que ele está me vendo? Como que eu estou marcando a vida do meu filho, né? Se é uma forma positiva ou se é uma forma negativa. E nós sabemos que não é fácil, mas começar a pensar como que eu estou respeitando o espaço dessa criança. E respeitar o espaço da criança não é simplesmente, se a gente perguntar à criança o que ela quer fazer nesse momento, claro que estudar não é a primeira coisa que ela vai escolher. Mas eu digo para ela que na vida existem coisas mais fáceis e coisas mais prazerosas. E existe o aprendizado que, apesar de dar trabalho, também nos traz resultados positivos. E se a gente apresenta isso como uma coisa boa, ela vai persistir mais vezes. E ela vai ter sucesso. Então, assim, Roberta, quando a gente fala muito em relação à questão de preservar as crianças, a gente tem muitas notícias e poucas informações, né? A gente tem muitas notícias chegando, muitas notícias de tragédias ruins, e nós adultos sabemos filtrar, né? Sabemos filtrar de onde vêm essas informações, se elas são seguras, nós sabemos calcular essa porcentagem de pessoas que estão ou não realmente com o risco se está chegando perto da minha casa. E nós pensamos que os nossos filhos, eles estão também com essa compreensão, não estão. As crianças precisam ter realmente uma informação segura, a gente precisa, uma vez só no dia, ter essa notícia e sempre trazer boas novas para as crianças, né? Que essa fase está passando, que daqui a pouco nós vamos estar voltando e que a gente não sabe quando, mas que isso vai acontecer. E de uma forma prática, né, seria muito importante se nós pudéssemos fazer um quadro de horários para as nossas crianças,
e até mesmo com um calendário que eles pudessem marcar ali, né, que eles pudessem colocar quais coisas tão interessantes eles estão fazendo nesse período, né? Como que nós estamos passando esse período de isolamento? Como que a criança está passando esse período de isolamento? Colocando assim de uma forma geral tudo que você colocou, né, das informações que a gente precisa estar filtrando, né, de que realmente a gente possa ser um porto seguro aos nossos filhos em relação a um porto seguro em relação às notícias que chegam. Nós temos uma cultura que nós não falamos de morte para os nossos filhos. Então, eles estão, sim, com medo. Eles estão com medo de que chegue isso na minha casa, né? Então, a gente precisa, de uma forma muito segura, colocar para eles que nós estamos tomando todos os cuidados, mas que isso faz parte, realmente, de um ciclo. Mas que eles não fiquem preocupados agora. Agora não é hora da gente se preocupar que nós podemos morrer. Nós vamos nos preocupar de cuidar da nossa saúde, né? E para isso a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde física, com essa higienização toda, que a gente precisa ter cuidado. E por isso até mesmo a nossa escola, nesse momento, está passando esse período de esperar tudo isso acabar para a gente voltar. E que em casa nós vamos fazer um quadro de horários em que vai entrar tanto as nossas atividades que a gente precisa dar conta do meu trabalho, do seu estudo, como também coisas que nós vamos fazer juntos. Roberta, nunca se teve tanto tempo, como você falou, os nossos filhos estão agarrados, né, com a gente precisa começar a anunciar esse retorno, mas nunca nós tivemos tanto tempo para ficar com as crianças, né? Tudo aquilo que a gente dava como proposta para a família fazer com as crianças, né? Hoje nós temos esse tempo. Então vamos aproveitar, vamos ter momentos de gratidão com os nossos filhos. E a rotina, gente, fazer quadro de rotina não é fácil. E se nós, adultos, que sabemos a importância, nós não fizermos e nós não começarmos a ter uma mudança de hábito, os nossos filhos não terão essa mudança. Os filhos, a gente precisa fazer a mudança que a gente espera nas crianças, né? Então, assim, todas essas dicas práticas que nós podemos dar para os pais é que sempre a verdade seja falada, que a gente possa filtrar as informações que nós estamos recebendo de todos os meios de comunicação, né? Então, Beata, eu acho que eu coloquei, né, tanto essa questão das informações que a gente precisa filtrar, né, o quanto de informação, coloquei também que os hábitos que a gente quer que as crianças comecem a ter a partir da gente, né? Não adianta que eu queira fazer uma rotina, um quadro de rotina, né? E que depois os meninos sozinhos criem um hábito. Se nós não fizermos isso, se não partir do adulto, a criança não cria um hábito, né? Então nós precisamos muito mudar os nossos hábitos para que a criança também ela possa mudar. E aproveitar, nós nunca tivemos tanto tempo com os nossos filhos. Né? Como que nós vamos passar por esse momento? E é aquilo, né? Fazer de um limão uma limonada, né? Nós precisamos entender que, assim, nós não vamos voltar ao normal, tá? Nós não vamos voltar ao normal. Nós vamos voltar à vida. E aí a gente precisa ter isso em mente. Não tem como apagarmos o que a gente está vivendo, não tem como a gente apagar o passado, tem como a gente escolher o nosso futuro. E nossos filhos, eles estão fazendo parte de um momento histórico. Vamos ajudar os nossos filhos a construir já a resposta dos livros de história daqui a 20 anos. Vão perguntar para os nossos filhos como os pais ensinaram a eles a passar por esse grande momento. Que os nossos filhos possam dizer que não foi fácil, que viu muitos momentos os pais até chorarem, falar que estava difícil, né? A querer até desistir, porque nós passamos por esse momento. Mas que eles sentaram, criamos um grande plano. E nesse plano estava que a gente precisava continuar todas as nossas atividades. E eles valorizaram a minha atividade, que era a escola. Nós não voltaremos ao normal, nós voltaremos à vida e que nós possamos ter gratidão pelos pequenos momentos de prazer. Nós temos hoje uma grande missão, que são os nossos filhos, né? De levar para eles toda essa segurança. E a educação transforma. A educação pode ser hoje um momento de vinculação, né, do nosso filho com o mundo, com o futuro, que eles possam escolher o que eles quiserem ser, que eles possam sonhar.
Nós precisamos continuar tendo esperança, Roberto. O mundo precisa de esperança. Então, as pessoas estão escrevendo aqui, né, que nós vamos vencer, voltaremos mais forte. Gratidão, isso mesmo, gratidão. Né? Vamos ensinar os nossos filhos. Ninguém está dizendo que está fácil, está muito difícil. Todos nós estamos vivendo essa realidade, né? Então, que nós possamos ter gratidão, esperança e que nós possamos ensinar os nossos filhos dessa forma. Tá bom? Ó, Roberta, eu vou te convidar para a gente fazer depois uma live no Facebook, né? O Facebook a gente tem conseguido ter mais... eu descobri que a gente tem um pouco mais de sucesso, né? Não está travando tanto, né? E aí, de repente, a gente pode levar esse tema lá para o Facebook, né? A gente fazer novamente esse convite às pessoas que estão aqui para que elas possam participar. O que você acha? Ficou com gostinho, né, de bis, né? Porque a gente conseguiu falar, mas né, travando em alguns momentos. E a gente agradece muito a participação, né? Quase 70 pessoas disponíveis aqui para nos ouvir. Tem muita coisa boa ainda por vir, muita vida pós-pandemia para viver. E mais importante é nós sairmos bem, né? Com saúde, saúde emocional. E é isso que a gente prioriza hoje, né, Glaucia? Parabéns, parabéns por vocês. Eu admiro muito, né? O Centro Educacional Portugal foi a escola que eu escolhi há muitos anos atrás para colocar os meus filhos. E justamente por essa proximidade, na essência, né? Antes de contribuir na assessoria, os meus filhos já estavam matriculados na escola, porque desde sempre eu vi que essa preocupação com a criança em desenvolvimento era muito mais importante do simplesmente ele tirar um 10, né? Ele tirar um conceito, ter um conceito, né? O que eu preciso realmente é que ele esteja seguro das próximas escolhas, que eles consigam, diante das dificuldades, ter ferramentas para ele vencer as adversidades, né? Então, é isso que a gente continua acreditando, que realmente, como você muito bem colocou, que nós estamos priorizando hoje a saúde emocional e depois a escola vai ter um grande desafio, né? Depois nós vamos conseguir, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Então, eu quero agradecer o convite aqui, né? Eu quero agradecer muito o convite, para que todas essas atividades cheguem às casas, né, a cada casa, para que a criança tenha essa aula pela plataforma. Existe uma grande equipe por trás de tudo isso, né, como você colocou. Os professores também estão vivendo a mesma pandemia, os professores também estão com medo, né, de perder os seus parentes, seus entes queridos. Os professores estão em luto, perderam muitas pessoas importantes, né, e nós sabemos, a gente tem dado realmente valor ao educador, né? Ele teve uma formação para fazer uma aula presencial, né? E ele precisou enfrentar, às vezes, o medo. O grande desafio do educador é entrar. Nós estamos entrando na casa das pessoas, as pessoas estão entrando na nossa casa, né? Nós tivemos que fazer isso. E o grande esforço de cada educador, né? Que nós possamos cada vez mais valorizar o professor, né? Que ele não está medindo esforços para fazer realmente possível. Se nós estamos com toda a tecnologia, estamos com essa dificuldade hoje da internet, imagina o professor que às vezes não tem uma internet, um Wi-Fi, né? Está de repente nos dados, né? E eles estão se reinventando para que o conteúdo continue com a melhor didática para chegar à casa de cada aluno, né? Então, também a equipe pedagógica que fica na orientação com os professores. Existe a escola não parou, né? A escola ela está viva, a escola está se reinventando, a escola está persistindo e que nós possamos aplaudir de pé cada educador. Olha, as pessoas estão colocando que querem mais lives, né? Elas estão pedindo para a gente fazer outras, né? Então vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos melhorar cada vez mais a internet para a gente não ter esse problema de travar. Isso, né? Porque foi a primeira, né, Glaucia? A primeira a gente acha que estava tudo certo. Mesmo. E aí a gente se depara com os problemas, mas a gente resolve para a próxima. Sim, sim. Professor não desiste. Então tá bom, Roberta. Gente, muito obrigada por assistir. Como a Roberta falou, em breve nós estaremos postando aqui mais uma live da escola, certamente com assuntos muito importantes para todos nós, tá bom? Queremos agradecer a participação. Muito obrigada por você que participou, por você que mandou mensagem. Nós vamos estar printando e enviando para a escola. A você que persistiu, insistiu, você que voltou porque não deu certo, né?
Enfim, a todos que estão aqui, os nossos professores queridos que estão assistindo, nosso muito obrigada, tá bom? Muito obrigada por vocês persistirem nesse momento de adversidade. Um grande beijo. Tchau, tchau.